E mesmo que a gente não escolha, a gente também está escolhendo, porque não escolher é escolher. Olá, Oberiano e Oberiano da energia de Sagitário. O meu nome é Oberon, sejam muito bem-vindos ao meu universo e hoje nós iremos realizar a interpretação das previsões da semana, do dia 19 ao dia 25, com a utilização do baralho cigano e a utilização do oráculo dos conselhos, mais as runas das bruxas, para o conselho semanal e o conselho do final de semana. Antes de mais nada, eu peço que você coloque sua mão em posição de gachô, feche seus olhos, inspire e expire para se conectar com a energia dessa tiragem, para que ela possa trazer as respostas necessárias para resolver qualquer tipo de problema que você vem enfrentando, qualquer desafio e qualquer barreira que talvez até o momento você não esteja percebendo. Como vocês perceberam, eu acendi aqui uma velinha lilás para a energia de Sagitário, pedindo mais concentração, mais espiritualidade, reconexão interior, justamente porque como a energia de Sagitário fala sobre essa expansão, sobre essa consciência, muitas vezes relacionadas ao querer, a crença de vida, é muito importante essa interiorização para que vocês possam expandir até aonde vocês desejam, tá certo? Vamos falar agora sobre o dia 19. A cegonha, os caminhos, o jardim, a árvore, o cigano e o caixão. Tá, vamos lá. No dia 19, é interessante observar o seguinte. A primeira carta que aparece é a cegonha. A cegonha, ela fala muito sobre a chegada de coisas boas ou chegadas de algo que você está esperando na sua vida. Essa chegada, ela vai fazer com que você reflita qual caminho deve seguir, né? Porque quando acontece uma coisa nova, a gente tem que decidir se a gente absorve aquilo que chegou novo, ou se a gente toma outra direção, ou a gente vai para um outro caminho. E é muito importante ter essa reflexão. E a última carta dessa primeira tiragem é o Jardim, que fala muito sobre esse lugar de querer colher coisas boas, querer plantar coisas boas. Essa primeira tiragem ela é muito boa, ela fala muito sobre esse lugar de realmente tentando buscar um novo passo na vida. O signo de Sagitário o tempo inteiro ele fala sobre expansão, porque é um signo que fala sobre energia fogo, então ele fala muito sobre perseguir, sobre correr atrás, sobre realmente ir em busca das coisas que acredito que é muito legal. Só que as escolhas que a gente faz, elas determinam muitas vezes os resultados que a gente tem. Porque quando a gente faz uma escolha, a gente tem uma renúncia. E mesmo que a gente não escolha, a gente também está escolhendo, porque não escolher é escolher. O que me vem? O interesse principal é referente à estruturação de vida, porque aparece aqui a árvore. Então fala muito sobre o desejo de expandir, o desejo de colher, só que a gente tem que lembrar que cada árvore tem um tempo ali de se tornar frutífera de fato, de chegar em algum resultado. Então, é muito importante que você saiba trabalhar com o tempo, porque às vezes o excesso de expansão, o excesso de intensidade pode fazer que você comece uma coisa agora e logo em seguida você queira um resultado, e a gente sabe que na vida as coisas não funcionam necessariamente dessa forma, principalmente quando a gente quer um resultado grandioso, principalmente quando a gente quer um resultado a mais. Aí aqui no caminho aparece o cigano. Aqui pode falar sobre a figura de um homem, e aqui aparece a casa. Pode falar às vezes sobre ou um parceiro amoroso, ou uma pessoa que você confia bastante, que te traz segurança, que quer te ajudar nesse caminho, nessa escolha. É sempre interessante a gente escutar de pessoas que já buscaram a mesma coisa que a gente busca, justamente para a gente entender quais são os possíveis desafios que essas pessoas venham enfrentar. Entretanto, limitar o que a gente acredita ou limitar o nosso caminho não é a melhor opção, porque
cada rota é muito individual. Então é importante que a gente absorva os conselhos, mas ainda assim reflita com consciência aonde a gente quer chegar, porque desta forma fica tudo muito mais simples e fica tudo mais direcionado. Às vezes, apostar e escolher um caminho de acordo com o ponto de vista do outro pode trazer pra gente um sentimento de eu estou vivendo isso, mas não é necessariamente isso que eu quero viver. E isso gera consequência ao longo prazo, justamente quando acontece o arrependimento, tá? Aqui aparece por último a carta do caixão. A carta do caixão, nessa tiragem, sugere muito a mudança de padrão. Chega um momento, de fato, que talvez é necessário você deixar ir coisas que já não te agregam mais. Deixar ir coisas que talvez não te complementem, coisas que não te geram resultado e principalmente coisas que te aprisionam. Porque conforme a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai catando novas referências de vida. E quando a gente não abandona certas coisas que já não faz mais sentido, a gente pode colher posteriormente esse lugar de peso para avançar. Então aqui fala, coisas novas estão chegando nessa segunda-feira, mas é importante você esvaziar a sua bagagem para dar um próximo passo, tá certo? Peixes, coração, o barco, o caixão mais uma vez, os pássaros e o livro e a cruz. Tá. A primeira carta que sai nessa terça-feira são os peixes. Os peixes falam sempre desse lugar de prosperidade, de abundância, fala sobre o recebimento de coisas novas, fala muito sobre esse lugar de realmente buscar crescimento. Aparece aqui o coração como segunda carta, que fala sobre os sentimentos, fala sobre a intenção, fala sobre essa busca. E por último nós temos aqui o navio. O navio ele fala sobre a partida. Então, realmente, aqui mostra que nessa segunda e nessa terça-feira a vida convida a você realmente se jogar em busca das coisas que você acredita, porque o barco ele fala muito sobre partir a um objetivo. Muitas vezes é um partir de uma forma mais lenta, né? Porque a gente vê que o navio ele leva mais tempo para chegar nos lugares do que um avião, por exemplo, mas aqui fala muito sobre esse despertar. Então, utilize esse momento da sua vida para você realmente se conectar com você mesmo, para você conseguir atingir as coisas que você quer. E fala sobre essa transmutação, porque a próxima carta é a carta do caixão, que fala muito sobre renovação de ciclos. Então é exatamente o que eu falei, a partir do momento que a gente avança em direção às coisas que a gente quer, a gente tem que ressignificar aquilo que já não acrescenta mais na nossa vida. Então tenha muito essa conexão, tenha muito essa observação, tá certo? Temos aqui os pássaros. Os pássaros podem falar muito sobre vozes na sua cabeça ou pessoas que falam demais à sua volta. Aqui mostra que existe um objetivo muito bem cravado sobre as coisas que você quer nesta nova fase da vida. Então tenha muita consciência, muita coerência com as coisas que você quer atingir, justamente porque isso que vai determinar aonde que você vai chegar. Muito cuidado para você não se distrair. A voz interior, ela clama muitas vezes, só que quando a gente está imerso a muitos palpites ou a uma vida barulhenta, a gente não consegue olhar a voz que vem de dentro. Então, saber ter o seu tempo para se conectar com você mesmo é necessário. E por último aqui aparecem os livros e a cruz. Nem tudo na nossa vida a gente vai conseguir saber com antecedência o que pode acontecer. Porque quando a gente para pensar de fato, muitas vezes nós vivemos das oportunidades que a vida traz ou de como a vida se desdobra. Então, muito cuidado para que você não tenha um sofrimento mental tentando prever o que possivelmente poderia acontecer, sendo que o correto seria silenciar, observar, ter um pouco mais de calma para entender como que as coisas vão se transformando, porque muitas vezes a gente consegue chegar no nosso nível de maturação no desenvolvimento do nosso processo, no desenvolvimento do nosso caminho. Esse livro aqui, ele pede aprofundamento muitas vezes, porque uma vez que a gente tem as respostas, a gente fica mais seguro, mas isso não determina que a gente possa passar por uma situação que às vezes a gente passa ali por um estresse ou por um sofrimento, mas isso faz parte do crescimento também.
também. E se uma coisa te incomoda agora, significa que você está aprendendo, que você está se desenvolvendo e que posteriormente isso daí já não será um peso. Não é verdade? Então, uma terça-feira aí de muita conexão, de muita transformação e de muito repensar para entender todo o nosso processo. Então, é muito importante confiar. É muito importante entender que se alguma coisa está te pesando, o deixar para trás vai te trazer sorte, vai te trazer renovação, vai fazer com que você reconsidere o seu processo de fato. E isso é muito válido, é muito importante. Vamos falar sobre quarta. Estrelas, de modo geral, uma tiragem muito positiva. Lírios, ratos, caminho, jardim, criança. Olha, na quarta-feira, a primeira carta que sai é as estrelas, ou a estrela, que fala muito sobre ânimo, pode falar sobre boas amizades, pode falar sobre a gente estar em direção às coisas que a gente busca, com fé, com crença. A estrela guia, de fato, dos nossos projetos. A segunda carta que sai são os lírios. Os lírios, eles sempre vão falar sobre maturidade. Então é interessante porque pode ser que na quarta-feira tenha um espírito mais maduro para pensar sobre esses desafios, tenha um espírito mais maduro para direcionar esses desafios, o que acaba também sendo positivo. Aí nós temos aqui os ratos. Os ratos, eles vão falar muitas vezes sobre desconfianças. E como a carta que vem embaixo é a criança, fala muito para combater o espírito infantil, que às vezes nos aprisionam, né? Quando a gente infantiliza. É natural nós, adultos, né, infantilizarmos em alguns momentos da vida, porque a gente resgata a nossa criança interior para tentar lidar com aquilo que nos frustra. É natural isso em todas as idades, mas aqui fala muito sobre talvez esse lugar de muito cuidado com a infantilidade, muito cuidado para você não tomar atitudes levianas, muito cuidado para que você não trate com responsabilidade essa nova fase da vida. Então é importante acolher isso, tá? Mais uma vez aqui aparecem os caminhos com o jardim. Muito do que nós temos ao longo do tempo vem dos nossos esforços e principalmente da recorrência dos nossos atos, tá? Aqui fala muito sobre pensar no futuro e a energia de Sagitário traz muito isso de otimismo, de como que as coisas vão ser, para onde eu estou indo. Mas é interessante também pensar nas escolhas que você está fazendo aqui e no agora, principalmente porque elas que vão determinar se você vai se direcionar para isso que você tem na sua mente ou não, porque os projetos dentro da nossa mente ou num papel são tudo muito simples de serem aceitos. Só que na prática, com o peso do dia a dia, que a gente começa a ver de fato como que as coisas vão se desenhar. Então aqui muito cuidado, pede seriedade, pede maturidade. A maturidade sim é uma coisa que a gente pode desenvolvendo com o tempo, mas ter escolhas conscientes ou ter escolhas refletidas é o primeiro caminho para você conseguir estruturar e de fato pensar sobre essa trajetória, tá certo? Mas fala sobre um caminho, ok. Tem aqui os ratos e os caminhos que pode falar às vezes sobre uma certa insegurança. Mais uma vez eu convido você a refletir sobre essa trajetória para que você não fique focado ali num caminho que talvez não seja tão interessante, tá? Vamos falar sobre quinta-feira agora. O livro, caixão, trevo, a cobra, a carta e o cigano. Na quinta-feira, talvez seja um processo mais de repensar. A gente tem aqui o livro e o caixão. Realmente existe uma fase aí de finalização na sua vida. Existe uma fase que você está tentando deixar para trás. O livro ele sempre vai trazer essa perspectiva de tentar entender mais, tentar aprofundar mais. Só que é importante ter a consciência que nem sempre a gente vai ter os recursos necessários para que você consiga ter esse direcionamento. Aqui aparece a cobra
Então, mais uma vez, muito cuidado com as línguas que você deixa falar na sua cabeça, muito cuidado com as pessoas que você cria conexão de fato, porque nem sempre as pessoas vão estar na mesma vibe, nem sempre as pessoas vão estar ali informando o que é necessário informar. Então, preste atenção sobre isso. Temos aqui a carta, que fala sobre novidades, notícias, transformações e o cigano. O cigano ele pode sim representar uma figura masculina te apoiando neste processo, mas também pode falar sobre a energia masculina que está dentro de você. A energia masculina, essa energia fazedora, ela fala muito sobre dar o próximo passo, sobre ter coragem, sobre ter essa força de ir atrás. Então aqui a recomendação encare de frente as transformações que são necessárias. Não fique com medo do processo, justamente porque o medo ele pode ser muito ilusório sobre essa sua trajetória. O recolhimento ele é muito importante para você entender o que vai ser positivo e o que vai ser negativo dentro da sua jornada. Então tenha ali parcimônia com você mesma, justamente para que você consiga ter essa transformação que é necessária, tá? Mas quinta-feira pode ser um dia um pouco mais chato, no sentido de ficar pensando, no sentido de ficar revisando. Pode ser que você esteja sofrendo aí por antecedência de algo que não necessariamente vai acontecer. Porque aqui indica muito que as transformações que você vai fazer, o desapego que você vai fazer, vai te trazer mais bem, né? Aliás, tá falando aqui que só vai trazer bem, né? Então vamos lá. Na sexta-feira, nós temos a foice, a estrela, o sol, os peixes, o livro mais uma vez e o lírio. É muito interessante porque às vezes o que mais bloqueia a gente é o que está na nossa mente. A primeira carta que aparece aqui é a foice, que fala muito sobre as recompensas, que fala muito sobre chegar nos objetivos, que fala muito sobre colher aquilo que eu investi meu tempo. Então é interessante você verificar o quanto que você se dedicou, o quanto que você investiu do seu tempo, o quanto que você colocou de garra nas coisas que você quer. Aqui aparece a estrela, que fala muito sobre futuro, sobre pensamento, sobre reflexão, sobre projetos. Nós temos aqui o sol também, que fala sobre o momento de brilhar, momento de alcançar ali o que se deseja. Os peixes, que também é uma ótima carta, que fala sobre prosperidade. E vem quem? O livro. O livro, o excesso do pensar, o excesso do pensar, o excesso de reticências, o excesso de medos às vezes que a gente tem, justamente porque quando a gente vê um livro desse tamanho, às vezes, se você não é uma pessoa que gosta de ler bastante, às vezes você se sente intimidade, fala, nossa, tem que ler tudo isso para entender ali o final. Mas conforme você vai lendo e conforme você vai se conectando, a história te agarra, você é prendido por esse livro. Então o que eu quero dizer cuidado para que você não perca o ânimo e a coragem por conta de medos que estão mais na sua cabeça, com medo desse livro de ser muito grande, ser chato, sendo que ele pode trazer muitas informações de um caminho muito legal que você venha vivenciar. E por último nós temos aqui os lírios. Os lírios, mais uma vez, ele pede ali calma, ele pede parcimônia, ele pede para deixar ali um pé ali atrás do outro, no seu caminhar, com leveza, com segurança. Então assim, fala sobre coisas se abrindo para você nessa semana, principalmente aí nessa sexta-feira, mas que você pode aproveitar elas com calma. Você não tem que dar espaço para o medo, você tem que ter essa calma, tá certo? Então, vamos falar sobre o conselho da semana. Sombra. Acolha sua sombra, na escuridão ouvimos o chamado do universo. Na sombra da noite enxergamos as estrelas, que foi aquilo que a gente tinha falado lá no começo, que tem que silenciar para se ouvir, tem que silenciar para se conectar. E a velhinha roxa, ela traz muito essa autoconexão, essa reflexão com profundidade. Vamos falar sobre as runas. A foice. A foice. A foice ela fala muito sobre o momento de colher, o momento de chegar nos resultados, o momento de fato da gente se conectar com isso. Pode falar também sobre o momento de cortar.
cortar aquilo que eu não quero mais, cortar aquilo que não faz mais sentido na minha vida, cortar aquilo que já não agrega mais. E aí, mais uma vez, às vezes a gente se sobrecarrega tanto que a gente não consegue ouvir de fato o que está no nosso coração. Então tenha essa visão sobre isso, justamente porque fala que sobre esse momento de transmutar, esse momento de amadurecimento, e esse momento de você realmente dar um próximo passo na sua vida. Então, de fato, pode ser que você esteja aí num momento muito positivo de amadurecimento, de crescimento e tudo mais, tá? Vamos falar sobre o dia 24 e dia 25, final de semana. Aqui a gente vai tirar a energia dos 2 dias. E se você tiver alguma dúvida, caso tenha se conectado, deixa aqui nos comentários pra gente conseguir conversar e a gente ter essa troca, tá certo? Então vamos lá. A carta, a cigana, o chicote, a montanha, a cegonha e o cigano. Olha, esse final de semana ele pode ser movimentado, tá? A carta pode falar sobre a chegada de informações, de notícias, de novidades que movimentem ali a sua vida. Aqui apareceu tanto a figura da cigana quanto a figura do cigano. Então, é interessante observar isso, porque também aparece o chicote, a montanha e a cegonha. O que me parece é o seguinte, que no final de semana vai ter muito movimento. Vai ter muito movimento, pode ser que tenha situações boas e situações ruins, porque a gente vê aqui tanta cegonha falando sobre coisas boas que podem acontecer, coisas boas que podem chegar, quanto o chicote, que fala sobre situações mais desafiadoras, tá? A montanha também fala muito sobre desgaste. Às vezes a gente está ali numa situação onde a gente acaba tendo que se esforçar por situações. No caso aqui, como aparece a cigana e o cigano, pode ser aquele esquema de pagar pelo erro dos outros, ou às vezes ter que resolver um problema dos outros no final de semana. Então a dica é: cuidado para que você não perca tempo com situações que não são suas. Pode falar sobre a chegada ali de uma mensagem, justamente que vai te trazer mais movimentação para a próxima semana, mas observe de fato como que isso se conecta com você. Observe de fato como que você transmuta isso. Por quê? Porque essa conexão da carta com o chicote pode falar muito sobre chegada de situações ali mais desafiadoras para você. Então, assim, perceba de fato para que você não se desgaste com situações que talvez você não consiga resolver sozinho, porque existe isso. Às vezes a gente está tentando resolver o problema do outro, mas é interessante a gente perceber de fato se o outro quer resolver os problemas, tá? Muito cuidado para que você não absorva uma responsabilidade que não é sua neste final de semana. Com a chegada da cigana e do cigano, pode falar sobre conhecer alguma pessoa nova, se conectar com uma pessoa legal, mas assim, a impressão que eu tenho é, pode ser que você conheça, que seja movimentado, mas que de alguma forma te traga situações que você se desgaste ou que você tenha que investir o seu tempo para você conseguir chegar ali, né? Sei lá, vivenciar isso. Então, muito cuidado. A semana ela fala sobre um momento de transformação, mas me parece que no final de semana, algumas coisas que você tem que deixar ir, talvez você se aproprie para tentar resolver. Então, mais uma vez, cuidado, é momento de transformação, é momento de elevar o nível, é momento de realmente seguir um outro caminho, tá certo? Vamos falar agora sobre o conselho do final de semana. Espero que faça sentido para vocês o que nós estamos falando aqui. E caso tenha qualquer dúvida, manda mensagem ou entre em contato comigo pelo QR Code para você agendar a sua leitura, tá certo? Imaginação. Quando imaginamos, criamos uma realidade. Portanto, treine sua mente para criar a realidade que você deseja. Não adianta querer uma mudança externa se não mudar sua forma de pensar, que foi aquilo que a gente falou sobre o aparecimento do livro várias vezes na sua leitura. Que às vezes pode ser que você está julgando tanto o livro pela capa que você não tem noção do quanto que primeiro você vai se envolver com aquela história,
E quando a gente se envolve, não é oneroso a gente investir o nosso tempo naquilo, e quanto que para você vai ser transformador, sabe? As ondas. Aqui apareceu a runa das ondas. E as ondas, elas falam muito sobre isso. Na verdade, o mar, ele fala sobre um setor muito da criação, da geração. E as ondas vêm e vão. E aí entra muito naquilo que às vezes a gente acha que a onda ela vai ser gigantesca na nossa vida, a gente acha que a onda vai derrubar a gente e quando a gente vê ela se transforma, ela quebra antes. E aí só vem aquela ondulação e aí não nos derruba, a gente consegue surfar naquilo. Então essa combinação fala muito sobre isso. Às vezes você tá achando que vai ser uma tsunami na sua vida e na verdade vai ser uma lagoa, vai ser uma água serena, uma água calma. Então, aqui pede muito para que você não imagine nem pro mal nem pro bem. Que você realmente enxergue a situação que você deseja, sabe? Ah, eu gostaria de conquistar isso, com o pé no chão, entendendo se esse processo vai ser fácil ou não. Porque é importante também a gente ter responsabilidade sobre o nosso processo, no sentido de saber o que vai ser grandioso, o que talvez não vai ser, o que vai demandar nossa atenção e nossa garra, o que não vai demandar. Então é interessante ter essas nuances também, tá certo? Então preste muita atenção em relação a isso. Preste muita atenção sobre essa transformação. E se permita ser maré, se permita ser onda, sobre navegar. Quando a onda estiver alta, perceba, se cuide, se resguarde. Quando a maré estiver boa, navegue. Quando a maré estiver baixa, cuidado para você não encalhar, tá certo? Então, vamos finalizar a nossa leitura aqui. Antes de mais nada, tá tortinho, né, gente? Mas eu vou mudar na próxima leitura. Enfim, antes de mais nada, eu gostaria de dar a sugestão, um dever de casa da velinha roxa. Como a gente viu, essa vela está muito conectada, de fato, com essa energia do momento de Sagitário, que fala sobre esse pensar e se conectar. Procure uma vela roxa, compre uma vela roxa, escreva seu nome de baixo para cima, pode ser com a unha, pode ser com lápis, pode ser com palito, pode ser com uma faquinha, e acenda essa vela, de preferência num quarto onde esteja com a janela fechada, onde não tenha corrente de ar e num pratinho reto, num pratinho raso. Acenda pedindo a sua intenção, necessariamente não é a intenção que saiu aqui no baralho, mas a intenção que está no seu coração, para transmutar, para se conectar e para atrair para você. No final, quando terminar a queima, verifica se ficou algum desenho. É importante que não tenha nenhuma corrente de ar, para que o vento não faça com que a vela chore, né? Que ela derreta ali para um lado que não tenha nada a ver. E é importante que a superfície onde você colocar o prato seja reta, que não seja inclinada, senão a gente vai ter o mesmo problema. E aí a gente não pode considerar aquela mensagem como oficial, tá certo? Porque quando derrete a cera, dá pra gente verificar se tem alguma mensagem direcionada, dá pra verificar se tem algum desenho. Eu particularmente gosto muito de fazer isso. E se tiver alguma dúvida de como fazer, bota aqui nos comentários que eu te explico, tá certo? Quero agradecer demais a oportunidade de realizar aqui a sua leitura dessa semana. Muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pela troca, é muito importante para mim e sem vocês o canal não tem sentido, né? Não existe canal de fato. Sejam muito bem-vindos, peço que se inscrevam, peço que curtam, que comentem. E caso você queira uma leitura direcionada, mais uma vez, entre em contato comigo, tanto pelo telefone quanto pelo QR Code. Eu já atendi mais de 3.000 pessoas ao longo dos 6 anos de atuação que eu tenho no mundo, né, da astrologia, do baralho cigano. Vou deixar uns comentários aqui correndo, pause o vídeo para ver os feedbacks que eu tive com as pessoas, tá certo? E muito obrigado mais uma vez, nos vemos no próximo vídeo.